Você trouxe a tua Bíblia aí? Então, primeiro livro de Reis, capítulo 17, eu vou ler o versículo 1. Achou? Quem não tiver pode acompanhar pelo telão. Está escrito assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Elias surge na história sem qualquer apresentação anterior. Ficamos sabendo que ele morava em Gileade, só isso. Não falou o nome do pai, da mãe, nada. Elias surge do nada na história. E ele surge num período em que a nação inteira tinha apostatado da fé, se desviado da fé. E ele vai agora ser o pregador da palavra de Deus. E ele já procura o rei. E ele avisa o rei Acabe. Acabe era o rei de Israel na época. Ele diz estas palavras que acabei de ler para você. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele está dizendo que a nação surgiu por causa do Deus de Israel. Mas a nação abandonou o Deus de Israel por influência do rei Acabe. Na verdade, o rei Acabe, ele simplesmente ampliou a adoração a um ídolo chamado Baal. Ele se casou com uma mulher estrangeira que era devota desse ídolo do Baal, e o culto se popularizou no país inteiro a ponto de se tornar mais aceitável, mais palatável para a nação inteira do que o culto ao Deus de Israel. O Deus que se revelou para Moisés lá no Monte Horebe, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E o que causou esta confusão espiritual na nação é que a palavra Baal em hebraico significa Senhor. Então o povo imaginava que adorar a Baal significava adorar ao Senhor. Mas não era a mesma coisa. Por quê? Porque havia um conflito com o próprio Deus. E qual era esse conflito? É que Baal era um ídolo. E as pessoas se ajoelhavam e se prostravam diante da imagem, faziam pedidos, faziam promessas, queriam milagres e bênçãos, pedindo para Baal, mas na cabeça do povo estavam pedindo para o Senhor. Mas Deus disse na sua palavra, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, quando ele se revelou para Moisés e entregou as tábuas dos mandamentos, o primeiro mandamento de Deus foi o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem alguma de escultura, semelhante ao que existe em cima no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas e nem as servirás, porque eu, o Senhor, o Senhor, sou Deus zeloso, sou Deus ciumento, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam a minha palavra. Então, o povo adorava Baal, achando que estava adorando o Senhor, que aquela estátua representava o Senhor. Mas o conflito estava aí. Como é que Deus poderia ser adorado através de uma imagem, de uma estátua, que ele proibiu?
Que ele disse: ninguém vai se encurvar diante de uma imagem de escultura, mesmo que represente algo que existe no céu, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Então, era só o povo raciocinar um pouquinho para entender: espera aí, como é que eu posso estar adorando Baal, o Senhor? Como é que eu posso estar adorando Deus, se Deus proibiu a imagem de escultura? Se Deus me proibiu de me ajoelhar diante de uma imagem, se Deus me proibiu de fazer qualquer pedido para uma imagem, de servir uma imagem. Era só o povo raciocinar um pouquinho. Espera aí, tem um conflito. Ainda que digam que esta imagem é o Senhor, é evidente que é uma falsificação. É evidente que é uma fraude. É evidente que é um erro. Mas o povo não raciocinava. E se ajoelhava diante da imagem de Baal, acreditando que se ajoelhava diante do Senhor. E esse rei Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, inauguraram vários e vários templos por todo o país para esse deus Baal, que era um ídolo que tinha nas mãos, numa delas, um raio, para dizer que ele era o Deus do fogo, o Deus da chuva, o Deus da tempestade, e na outra mão um porrete, para dizer que era o Deus dos exércitos, o Deus guerreiro, o Deus das batalhas, o Deus que dava vitória na guerra. Então o povo ficou confuso, mas adorava a imagem de Baal. E mais ainda, viu? Havia um outro ídolo, que era uma imagem feminina, porque Baal era masculino. Havia uma outra imagem que era de uma mulher, chamada Azera. E essa imagem da deusa Azera, diziam que Azera era a mãe do deus Baal, a mãe de Deus. Nem parece que eu estou falando de Elias e de muitos séculos antes de Cristo. Nem parece que eu estou pregando aqui sobre situações atuais, não é? Então todo mundo tinha dentro de suas casas uma imagem miniatura, uma cópia de Baal, colocavam em cima lá de um altarzinho dentro de casa e tinham ao lado também a imagem de Azera, que era a mãe do deus Baal. A deusa do céu, a rainha do céu. Que incrível, não? Que incrível. Então, Deus ficou muito aborrecido com isso. E quando Elias aparece, ele aparece como porta-voz de Deus para mostrar a indignação do Senhor com aquela desobediência, com aquela idolatria. E Elias fala para o rei, a maior autoridade do país, que era responsável pelo culto a Baal e também a deusa Azera. O Elias diz: olha, não haverá mais chuva, nem orvalho durante a madrugada, nem o sereno vai cair sobre a terra durante esses anos. Ele já falou que a seca iria durar anos, se não segundo a minha palavra. Só Elias poderia chegar e anular aquilo. Ele está dizendo: eu sou o único que tem autoridade espiritual de falar isso e de revogar isso. A princípio o rei Acabe deu risada. Quem que esse maluco pensa que é? Que ele manda no céu? Que ele é maior do que Baal? Que ele é maior do que a mãe do Baal? Quem ele pensa que é? Que ele é maior do que a rainha do céu? Não, esse cara é louco. Deu risada. Porém, com a simples palavra de Elias, Deus honrou e começou a seca. Não chovia mais. Os rios foram minguando, secando, não caía nem orvalho durante a madrugada, as plantações foram secando e morrendo, desapareceram os legumes, os pepinos, as cebolas, as lentilhas, começou a faltar comida no país, o gado passou a morrer de fome porque não tinha pasto, não produziam mais leite na mesma quantidade, as vacas, as ovelhas, nem as cabras,
porque elas não tinham água para beber, então a produção de leite e queijos despencou, o país começou a empobrecer, e quando viram isso já era tarde demais. Foi uma praga, vamos dizer assim, uma maldição do céu que caiu sobre o país. Mas o país tinha se desviado do verdadeiro Deus, do Deus que gerou aquele povo, do Deus que escolheu aquele povo, do Deus que libertou da escravidão aquele povo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. Então Elias falou: acabou, vive o Senhor, Deus de Israel. Ele está reivindicando que o Deus de Israel não é o Baal, perante cuja face estou. Eu falo em nome do verdadeiro Deus, eu ando na presença do verdadeiro Deus, que nestes anos, ele não está dizendo que esta seca vai durar apenas alguns meses, vai durar anos. Imagine anos e anos sem chover. E eu vou dizer aqui para você, está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, no versículo 25, Jesus, muitos séculos depois de Elias, falando o seguinte: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Jesus, que nunca mentiu, está confirmando essa história do Antigo Testamento. Houve uma grande fome. As carcaças dos animais apodreciam a céu aberto. Pessoas morriam de inanição, de subnutrição. Crianças morriam, idosos morriam. Houve uma fome, não tinham o que comer, e o pior, nem o que beber. Não tinha mais água. Acabe ficou tão furioso que ele disse: eu vou matar esse profeta. E ele até chegou a oferecer recompensa e caçou Elias no país inteiro durante 3 anos e meio, e não conseguiu prender Elias. Deus o preservou. Mas Acabe agora está vendo que o Baal, que ele tanto adora, que tem um raio na mão, que é conhecido popularmente como o Deus da chuva, o Deus da tempestade, o Deus da colheita, o Deus da fertilidade, o Baal está sendo humilhado. Por que Baal não faz chover no país? Ou você acha que as pessoas em casas, os agricultores, os produtores, você não acha que em casa eles ficavam: Baal, faça chover, acaba com essa seca? Você acha que não houve um grande clamor em Israel para Baal mandar chuva? Mas Elias falou: só vai chover o dia que eu falar, porque eu estou falando em nome do Senhor. Estou falando em nome do verdadeiro Deus. O povo fazia procissão, clamava para Baal, fazia promessa, e não chovia, não chovia. E a fome foi muito grande, foi uma crise. O Acabe também ficou furioso porque a produção nacional caiu, a arrecadação de impostos despencou, o povo empobreceu de uma tal maneira, o tesouro já não tinha recursos para se sustentar. O país ficou muito pobre. Eu vou matar o Elias. Eu tenho que matar o Elias, que se eu matar o Elias, acaba essa praga, essa maldição que ele rogou. Mas ele não conseguiu achar o Elias. O Elias voluntariamente vai se apresentar para ele. Então, antes que Elias se apresente para ele, estamos aqui no primeiro encontro nosso com Elias, estamos conhecendo Elias agora. E Elias, você sabe o que quer dizer este nome? Elias quer dizer: o Senhor é meu Deus. O Senhor, não Baal. O Senhor é meu Deus. O Deus invisível, Criador dos céus e da terra. O Deus todo-poderoso, o possuidor de todas as coisas. Elias, guarda isso, significa: o Senhor é meu Deus, não Baal. Então Elias
falou dessa maneira com o rei Acabe, a maior autoridade do país. E eu vou ler mais uma vez o que ele disse, e você repete em seguida. Vamos lá. E disse Elias a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Autoridade espiritual. Imagine você, milhares e milhares de pessoas com imagens de Baal dentro de suas casas, clamando a alta voz: Baal manda chuva, em outras palavras, Senhor manda chuva. Baal significa Senhor, Senhor manda chuva, mas eles estavam pedindo para um ídolo. E não veio chuva nenhuma. Só tem uma pessoa que pode revogar aquilo. É a pessoa que anda na presença de Deus. Só Ele tem poder para reverter aquela situação. Você acredita que isso aconteceu? Mais ou menos 873 anos antes de Cristo. Você acredita que isso aconteceu? Jesus disse que aconteceu, 3 anos e meio de uma grande fome. Jesus disse que é verdade. Quem acredita? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus e convido quem está assistindo pela TV, ou pelo Facebook, ou pelo youtube.com/joãoribe, ou pela Rádio Feliz, ou qualquer emissora, junte-se a nós aqui em São Paulo, abra a boca e dá glória a Deus também. Onde você estiver, dá glória a Deus. Continue, não pare. Deus bendito, Deus todo-poderoso, Deus único e verdadeiro, Deus que só pode ser adorado em espírito e em verdade. E o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Então vem com teu espírito agora. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Reparou que quando Elias disse estas palavras para o rei Acabe, ele não orou? Reparou que ele não orou? Ele só determinou: nem orvalho, nem chuva haverá durante esses anos, senão segundo a minha palavra. Não que ele fosse grande coisa, mas ele mesmo frisou: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias deixa claro que ele está fazendo isso em nome do Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, não Baal. Baal já existia desde antes de Moisés receber a revelação do verdadeiro Deus. Essa estátua de Baal, essa imagem de Baal já era cultuada pelos cananeus e pelos povos do Oriente e pelos povos da Síria. Mas era uma adoração minúscula, porque havia um panteão de ídolos, cada pessoa escolhia o que achava melhor para levar para casa. Mas o rei Acabe e a rainha Jezabel foram os responsáveis por inaugurarem centenas e centenas de templos para Baal e para a mãe de Baal em todo o país. E é um país minúsculo, menor que o estado de Sergipe. E começaram a distribuir as imagens de Baal e da rainha Azera, a deusa Azera, a mãe de Baal, a mãe do deus Baal.
que diziam que era a mãe do Senhor, porque Baal significa Senhor. E as pessoas então popularizaram aquele culto. Porém, o povo achava que aquela estátua era a representação do Senhor. Essa imagem é só para a gente ter mais fé. É só para a gente poder olhar, aumentar a fé no Senhor. Essa imagem representa o Senhor. Nós acreditamos no Senhor. O povo não deixou de acreditar no Deus de Moisés, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. E Ele não transfere a glória dele para as imagens de escultura. E é uma blasfêmia uma pessoa ter um ídolo e dizer: esse ídolo aqui representa o meu Senhor. Representa o Senhor. Eu tenho fé no Senhor. Esse ídolo é só para aumentar a minha fé, para eu poder ver alguma coisa e aumentar a minha fé. Jesus disse: Deus é Espírito. E Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, o povo estava com uma fé corrompida. O Elias aparece para restaurar a verdadeira fé. A fé no Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Mas ele aqui no início nem orou. Acabe, você pode ser rei, você não manda nada. O Baal pode ser o teu senhor, mas ele não manda nada. Eu estou aqui em nome do Deus vivo, em cuja presença eu ando. E em nome do Deus de Israel eu estou dizendo que a partir de agora, durante anos, nem orvalho nem chuva haverá sobre a terra. Parecia um maluco, um fanático. Mas ele estava falando em nome do Senhor. E por que Deus deu esse castigo tão terrível para uma nação inteira que estava corrompida, enganada pelos falsos profetas, lógico, pelos falsos sacerdotes de Baal e de Azera, por aqueles que diziam que a imagem era sagrada, que cada pessoa deveria ter uma imagem dessa dentro de casa para ter uma boa colheita, para ter uma família abençoada, para ter um trabalho próspero, para ter uma lavoura fértil, os animais férteis, os animais também se multiplicarem. Eles popularizaram isso de uma tal maneira que as pessoas acreditaram, mas eram os falsos sacerdotes desse falso Deus chamado Senhor, Baal. Está pegando a coisa? O Elias chega para restaurar e apenas diz, ele não orou, ele apenas falou e assim aconteceu. Uma seca, uma fome, gado morrendo, gente morrendo, que castigo terrível. Mas isso já estava previsto na palavra. Por favor, olha o que Deus promete quando você obedece a palavra. Vamos antes de Elias, já estava escrito isso. Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. Vamos lá. Olha o que já estava escrito. Quando você ouve a palavra e guarda, a promessa era a seguinte: o Senhor, não Baal, o Senhor de Israel, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. A palavra dizendo, se você ouvir ao Senhor Deus de Israel, Ele vai abrir o seu bom tesouro, o céu, e Ele vai derramar a chuva abençoada sobre a tua terra no tempo certo, e vai abençoar todo o seu trabalho. Agora, se a pessoa não obedecesse a Deus, já antes de Elias,
Aqui nesse capítulo mesmo, estava escrito o seguinte, vai no versículo 23. Se você não obedecer, os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor por chuva da tua terra te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. Então Elias, que viveu muito tempo depois de Moisés, muito tempo depois de Deuteronômio, Elias está tão somente pondo em prática a palavra de Deus. Vocês não estão servindo ao Senhor, não estão guardando a sua palavra, estão ferindo logo de cara o primeiro mandamento, vocês estão se ajoelhando diante de imagens de escultura, e vocês sabem que Deus não gosta disso, então vocês estão na desobediência, na rebeldia. Então o teu céu será de bronze, o teu chão será de ferro, e não vai chover sobre a tua terra vai se transformar em pó, nada vai produzir até que você pereça. E muita gente morreu. Simplesmente a palavra foi colocada em prática. O povo já sabia disso. Então, por isso que Elias não orou. Ele simplesmente ordenou em cima da palavra. O que ele ordenou para o rei Acabe e sobre a nação, não precisava ser uma oração, precisava ser apenas a palavra viva de Deus. Não vai chover mais. Deus já falou isso. A terra vai se encher de pó, não vai produzir mais nada, até que pereças. E muita gente morreu naqueles 3 anos e meio. No final desses 3 anos e meio, o profeta Elias, que era muito perseguido pelo rei Acabe, que colocava o exército atrás dele, agentes secretos, espias, oferecia recompensa para quem achasse o Elias. Ele queria matar o profeta, o homem de Deus, e não conseguiu achá-lo em nenhum momento. Quando chegou o tempo determinado, o próprio Elias procura o rei Acabe. E ele se apresenta para o rei. E o rei, quando o vê, quer matá-lo. E ele diz assim: és tu mesmo o perturbador de Israel? Ele queria ter certeza que aquele homem que apareceu ali realmente era o Elias, para não matar a pessoa errada. Ele queria acabar com a praga. Ele não entendia que a praga vinha por sua desobediência, que o culpado não era o Elias. Estou no capítulo 18, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Baalins era o plural de Baal. As imagens de menor tamanho, as cópias, eram chamadas de Baalins. As pessoas tinham Baalins em casa. Versículo 19. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Azera, a deusa, a divindade, mãe do deus Baal. Traduzindo, para não falar Baal, a deusa mãe do Senhor. Incrível. Ajunte todos. Aí o Acabe faz o que o profeta mandou. Você sabe que o profeta ele tem mais autoridade do que o rei, né? O rei obedeceu o profeta. Ele podia dizer: não vou fazer nada disso, eu vou te prender agora. Mas o profeta tem mais autoridade do que um rei. E ele obedece o profeta. E junta lá no Monte Carmelo todos os profetas de Baal. E o Elias vai lá, se apresenta também,
E ele diz: só eu fiquei. Porque no tempo do rei Acabe e da rainha Jezabel, houve uma perseguição brutal contra os pregadores da palavra de Deus. Uma perseguição que assassinou muitos. E os que não foram mortos, os pregadores daquela época que anunciavam a verdade, a palavra de Deus, que não morreram assassinados, eles ficavam escondidos em cavernas, como se fossem bichos. De medo da perseguição religiosa. E o Elias não tem medo não, ele se apresenta ali no Monte Carmelo, só ele, e ele diz: todos vocês aqui, todo o povo reunido, o povo devoto de Baal, da rainha Zera, da deusa Zera, os sacerdotes de Baal, só Elias, e ele diz: só eu fiquei como profeta do Senhor. E eu proponho o seguinte: que o povo nos dê 2 bezerros, um para os profetas de Baal e um para mim. Escolham 2 bezerros. E eu proponho que os profetas de Baal preparem a lenha, sacrifiquem o bezerro, esquartejem o animal, coloquem sobre a lenha, mas não metam fogo. E me deem também um bezerro, eu vou fazer a mesma coisa, e os profetas de Baal vão clamar ao seu Deus, Deus com letra minúscula, eles vão clamar ao Senhor, a Baal, para que responda com fogo. E o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Eu vou fazer a mesma coisa. Nós vamos colocar os bezerros esquartejados sobre as lenhas e não vamos pôr fogo. Nós vamos clamar, vocês clamam para Baal, e eu vou clamar para o Deus de Israel. E o Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus. O povo falou: ótimo, ótimo. Agora vai acabar a nossa dúvida. E a palavra diz que desde manhãzinha, com toda a multidão em cima do Monte Carmelo, a multidão assistiu os profetas de Baal pegarem um bezerrinho, degolarem, esquartejarem, colocarem os pedaços sobre a lenha, e aí começaram a rodear aquele sacrifício, a dançar em volta 450 profetas, clamando, gritando, um lindo espetáculo, viu? Deixe-me dizer isso, um espetáculo religioso de chamar a atenção, de atrair a curiosidade da multidão, e eles gritavam: Baal, responde-nos! Em outras palavras, Senhor, responde-nos! O povo assistindo, eles estão clamando ao Senhor. Manda fogo do céu! E dançavam e ficaram ali naquele ritual, manquejando, se contorcendo, dançando em volta como se fossem primitivos e clamando o tempo todo: Baal, Baal, Senhor, Senhor, manda fogo! E as horas foram passando e o povo assistindo aquela dança, aquele ritual. A uma determinada hora, para eles chamarem mais a atenção de Baal, eles pegaram seus punhais e começaram a se retalhar, começaram a se mutilar, a se ferir na própria carne, a beber o próprio sangue, e dançavam em volta. O povo ficava impressionado: puxa, eles estão se cortando, tem sangue humano, que coisa impressionante. E eles gritavam e dançavam: Baal, Baal, manda fogo do céu! Senhor, Senhor, entende a confusão? Manda fogo do céu. O povo está assistindo. E eles fizeram isso até o meio-dia, diz a palavra. E não houve resposta. Aí o Elias, que já estava cansado daquele espetáculo, que realmente era atraente, mas sem nenhum resultado, era só encenação, era só uma coisa para se ver, um ritual religioso sem qualquer poder, ainda que eles gritassem e mais profetizavam. Surgia lá um sacerdote de Baal: estou recebendo aqui uma mensagem de Baal. Baal manda dizer que já já ele vai mandar o fogo.
Em outras palavras, o Senhor manda dizer que já já Ele vai mandar o fogo, profetizando em nome do Senhor. Mas eram falsos profetas. O povo ficou esperando, nada acontecia. O profeta Elias começa a zombar deles. Só o profeta Elias, o único pregador da verdade, ele começa a dizer para os profetas: gritem mais alto. Pode ser que o Deus Baal esteja dormindo e gritando bem alto ele acorde. Ou então ele foi viajar, está meio longe no caminho. Se vocês gritarem mais alto, pode ser que Baal escute. Ou então ele está conversando com alguém e não está prestando atenção em vocês. Gritem mais alto. E eles se cortavam, se retalhavam, sangravam, pulavam em volta, circulando aquele bezerro esquartejado sobre a lenha. Manda fogo, Baal, manda fogo, Senhor. E nada. O povo se cansou daquilo. Se cansou daquele espetáculo grotesco. Era só uma atração religiosa. Aí o profeta Elias diz assim para a multidão: agora chegai-vos a mim. E o povo vem para Elias. E Elias, silenciosamente, pega 12 pedras e vai montando uma espécie de altar com 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo de Israel. Jacó teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. As 12 pedras representavam o país inteiro. O 12 é o número da totalidade bíblica, é um número sagrado. É curioso isso. Veja só, Deus, quando criou os céus e a terra, estabeleceu que o dia teria 12 horas, não 11 nem 13. Estabeleceu que a rotação do planeta seria feita numa velocidade que a noite também teria 12 horas. É o número sagrado da totalidade. Quando Deus criou as estações, Deus estabeleceu que juntando as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, dariam 12 meses. Deus estabeleceu isso, e quando Jacó teve filhos, ele teve 12 filhos. E Jesus, quando veio aqui na terra, ele escolheu 12 discípulos. A cidade santa de Jerusalém celestial, tem 12 portas. 12 é um número sagrado. O profeta Elias montou o altar com 12 pedras para representar a nação completa, porque a nação completa tinha que se converter na totalidade ao único Deus verdadeiro. E ele, depois de ter feito isso, pegou lenha, madeira, colocou sobre o altar de pedras. Pegou o bezerrinho amarrado, colocou sobre a lenha e degolou o animalzinho. E o sangue do animal encharcou a madeira. Escorreu pelas pedras, escorreu até o chão. Aí ele esquartejou o animal, porque era assim que se faziam os sacrifícios, os holocaustos. Cortou em pedaços, mais sangue encharcou a madeira e escorreu. Aí Elias diz: me tragam 4 vasos com água. Água. O profeta está todo sujo de sangue, eu acho que ele quer se lavar. Mas ele pegou aquela água e derramou sobre o animal que estava esquartejado, sobre a lenha, e a água ficou tinta com o sangue e escorreu. Escorreu e foi para o chão, mas o chão estava tão seco que o chão absorveu toda a água. Me tragam mais 4 vasos com água. Trouxeram os 4 vasos e Elias despejou um por um sobre a madeira, sobre a lenha e sobre o holocausto, e a água escorreu
e foi para o chão, e ele cavou em volta, ele fez um círculo em volta, diz a palavra, com a largura de 2 medidas de semente. Ele fez uma valeta, e a água começou a chegar até aquele círculo, a valeta. Me tragam mais 4 vasos com água. Numa época de seca, todo mundo dizendo que desperdício. Água tão preciosa, a gente aqui há horas e horas sem beber água, a gente aqui morrendo de sede, e esse doido fazendo esse desperdício. Mas ele despeja pela 3ª vez os 4 vasos com água, e a água escorre de uma tal maneira, o chão já não bebe aquela água, e a água empoça nas valetas, no círculo que ele havia cavado. Quem aqui já fez fogueira? Quem já fez fogueira? Levante a mão. Quando você vai fazer uma fogueira, você escolhe uma madeira seca ou uma madeira molhada? Por que você não escolhe uma madeira molhada? Porque você vai perder tempo. É ou não é? Você sabe que uma madeira molhada não queima. A madeira aqui não está molhada não. Ela está encharcada. Se os profetas de Baal tinham madeira seca e o fogo não pegou, como é que agora vai pegar fogo aqui com Elias, com essa madeira toda molhada? Isso não ajudou nada. Pelo contrário, ele mesmo sabotou o seu sacrifício, a sua fé. Ele mesmo sabotou a sua prova de fé. Mas Elias tinha tanta fé em Deus, que ele sabia que Deus faz o impossível acontecer. Ao contrário dos profetas de Baal, que ficaram desde as 6 horas da manhã até o meio-dia, clamando, dançando, gritando, se cortando. Ao contrário deles, Elias não fez nenhum espetáculo religioso. Um homem de Deus não precisa de espetáculo religioso. Elias se colocou para fora do círculo que estava em volta daquele altar de pedras, todo encharcado, onde tinha um bezerro esquartejado. O chão todo encharcado, as valetas em volta, completamente cheias d'água. E Elias faz a seguinte oração. Ele olha para o céu está azul, muito azul. Ele olha, mas ele vê além do azul do céu. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento, a obra das suas mãos. Quem olha para o céu vê Deus. O verdadeiro adorador, ele olha para o céu, ele vê Deus. Jesus várias vezes levantava os olhos aos céus antes de orar. Elias fez isso muitos séculos antes de Cristo. E o povo está olhando. Elias diz: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifeste-se hoje, agora, que o Senhor é Deus, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Quando Elias disse isso, a gente entende que não foi iniciativa dele jogar água em cima da lenha e do holocausto. Não foi ideia do Elias para impressionar as pessoas. Deus falou lá no íntimo do profeta: joga água, encharca de água, manda jogar água aí, de novo. E que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde, para que esse povo saiba que tu me enviaste e que tu fizeste o seu coração tornar para trás,
Para trás, coração tornar para trás. Para trás aonde? Lá para trás, no Monte Sinai. Quando Deus disse, não farás para ti imagem alguma de escultura, nem semelhança do que existe em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, e nem as servirás. A imagem do Baal estava lá, com aquele bezerro esquartejado que não foi queimado. A imagem do Baal estava lá. E que tu fizeste seu coração tornar para trás, isto é, voltar, se converter, voltar à fé inicial, voltar à verdadeira fé, e que tu fizeste o seu coração tornar para trás. E quando Elias disse isso, fogo desceu do céu e veio sobre o holocausto. Veja o detalhe. Olha que coisa maravilhosa, eu vou ler para você. Versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha. Minha gente, preste atenção nesse detalhe. Está vendo aí no telão? Está acompanhando na palavra? Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, quer dizer, primeiro a carne do bezerro, consumiu o holocausto, e depois a lenha. Quando você vai fazer um churrasco, o que você acende primeiro? A carne ou a lenha? Deus não deveria falar, peraí, vou botar fogo na lenha, deixa a lenha queimar, que depois vai queimar também o bezerro esquartejado. Primeiro o fogo desceu sobre o holocausto. A lenha não estava queimada. Queimou primeiro a carne. Por quê? Porque Deus está mostrando, eu não dependo de providência do homem, eu não dependo de providência humana para fazer fogo. Para fazer fogo eu não preciso de madeira, porque eu sou o Deus cujo fogo é consumidor. Eu sou o Deus do fogo consumidor. Eu sou o verdadeiro Deus. Queimou o holocausto, acompanhe comigo, e a lenha, e as pedras, as 12 pedras. Era um fogo tão intenso, que essas 12 pedras queimaram, pegaram fogo, foram pulverizadas. Aquele altar de pedra, ele foi se reduzindo, pegando fogo e se reduzindo, as pedras sendo consumidas, as pedras sendo reduzidas a pó. Acompanhe. A lenha toda encharcada já queimou, as pedras encharcadas queimaram, pegaram fogo e foram reduzidas. E o pó, olha aqui o que eu estou lendo, e o pó, aquele altar de pedras e tudo que estava nele foi reduzido a pó. Aí Deus consumiu até o pó. Isso é holocausto, quando não sobra nada. Deus está fazendo o holocausto, o próprio Deus, não ficou nada, nem o pó. Aí Deus olhou aquele círculo em volta, que estava cheio de água, e aquele fogo fez como se fosse uma língua, a língua de Deus, e começou a percorrer a canaleta, a valeta. Só faltou Deus fazer assim, que delícia. O melhor holocausto de toda a minha eternidade. Só não vai ser melhor do que o holocausto do meu filho Jesus no futuro. Mas você percebeu aqui uma coisa? Sem espetáculo.
Uma oração curtinha, que nós já cronometramos, não dá nem 30 segundos. Nem 30 segundos de oração. Aí o povo, quando viu aquele fogo descendo, o povo ficou tão assustado, tão apavorado, porque eles acharam também que Elias iria ficar clamando horas e horas. Horas e horas. Atenção, você que veio aqui buscar a benção. Deus não precisa de horas, nem de minutos. Em 1 segundo o teu milagre acontece. Mais rápido do que um raio. Muito rápido mesmo. O povo, quando viu aquilo tão rápido, diz a palavra que o povo, todo o povo, caiu por terra. Todo o povo colocou o rosto em terra. E todo o povo clamava: só o Senhor é Deus. 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 Os falsos sacerdotes de Baal, os falsos profetas, não entraram nesse coro não, porque queriam continuar com a falsa fé, porque aquilo era o ganha-pão deles. Eles eram sustentados na mesa de Jezabel e de Acabe. Eles eram empregados da Jezabel. Por isso que eles foram mortos em seguida. Todos eles. Todos eles. O rei Acabe assistiu tudo aquilo, ficou impressionadíssimo. O profeta falou para ele: aproveita para comer, você está desde manhã sem comer nada, coma. E a palavra diz que agora Elias foi orar. E para não me estender, eu vou ler. Versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Ruído de chuva? Mas depois que ele fez descer fogo do céu, eu acredito nesse homem, é melhor obedecer. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E o moço subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Elias conhece os mistérios. Ele é um homem sobrenatural. Ele é um homem que tem intimidade com Deus. É um homem que conhece Deus com profundidade. O moço subiu no cume do monte e voltou e disse: não tem nada lá, profeta. O profeta, ajoelhado, com o rosto em terra, disse: torna lá 7 vezes. Isto é, vai, olha e volta. Vai, olha e volta 7 vezes. Não seria muito mais prático e cômodo o moço ficar o tempo todo lá em cima? Porque subir e descer aquele cume, naquele sol, naquela seca, era extenuante, suava muito. Não seria mais confortável? Ah, o profeta está lá embaixo, está orando, eu vou ficar aqui em cima esperando. Muita gente pensa assim: entreguei meu pedido lá, eles estão levando no monte, eles estão orando, o pastor está orando, e eu estou em casa esperando. Estou em casa esperando. Mas não é assim que Deus trabalha. Você tem que esperar em Deus, sim, mas tem que buscar o Senhor. Tornar aqui 7 vezes. É assim que Deus trabalha. O moço foi e voltou 6 vezes, e nas 6 vezes disse: não há nada lá. Mas a ordem era ir 7 vezes.
Na 7ª vez, já cansado, suado, o moço subiu. E ele viu uma pequena nuvem naquele céu azul. E que interessante, aquela nuvem tem o formato de uma mão. Parece a mão de um homem. Deixa eu avisar o profeta. Desceu, o profeta estava lá, com o rosto em terra, orando. Profeta, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele era um aprendiz de profeta, não era a mão de homem, era a mão de Deus. A mão do Todo-Poderoso entrando com providência, respondendo à fé de um único servo, de um único homem que continuava orando. E outra coisa, viu? Eu penso que aquela nuvenzinha que subiu no holocausto, aqui a água que foi consumida pelo fogo, a água evaporou, subiu para Deus. O vapor da água subiu para Deus, 12 cântaros. Você entendeu também que eram 12 vasos no total? 12. Aquela água evaporada que Deus recebeu lá na glória como oferta de sacrifício, porque era a coisa mais preciosa da terra, todo mundo queria água, o povo suplicava para chover, Deus recebeu aquilo como oferta, e agora Deus está devolvendo. Só que Deus nunca devolve o mesmo que Ele recebe. 12 vasos de água deu aquela nuvenzinha pequenininha do tamanho da mão de um homem. Mas Deus nunca devolve para o ofertante o mesmo que deu a Deus. Ele devolve boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele devolve muito mais. E aí, aquela nuvenzinha, o profeta olhou para ela: vamos embora, que vai cair um grande temporal. Vamos correr, antes que a chuva nos apanhe. Amados, toda a chuva que não caiu em 3 anos e meio, vai cair agora de uma única vez. Tem muitas bênçãos na tua vida que já foram prometidas anos e anos atrás. Restauração de casamento, libertação do filho das drogas, respeito dos filhos e amor pelo pai e pela mãe, união da família, conversão e salvação de toda a tua casa. Bênçãos, bênçãos e bênçãos verdadeiras. Muitas e muitas coisas foram prometidas e você buscou e está buscando. Mas eu quero que você torne aqui 7 vezes. Não falte nenhuma vez. Porque tudo que está retido na tua vida, o Deus Todo-Poderoso vai mandar de uma vez só. Vai vir sobre você de uma vez só. Se prepara para uma inundação. Se prepara para um dilúvio de milagres. Um dilúvio de bênçãos. Um dilúvio de paz, de fartura, de saúde e de prosperidade. Se prepare para uma vida abundante. Porque nós vamos orar. Nós vamos ficar orando. E você vai fazer a tua parte, feito aquele ajudante do profeta Elias. Você vai vir e voltar da tua casa 7 vezes. E nós vamos continuar orando. E o teu milagre, não apenas um milagre. Deixe-me colocar as palavras de maneira correta. Os teus milagres vão acontecer. Está ouvindo esse ruído? Quando o profeta Elias falou para Acabe: eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Ué, não estou ouvindo nada. Eu já estou ouvindo.
Eu já estou ouvindo o ranger das janelas dos céus que Deus está abrindo sobre a tua vida. Eu já estou ouvindo que Ele vai derramar grandes bênçãos. E serão bênçãos tais que você não vai ter como receber tudo. Vai transbordar de bênçãos. Agora preste atenção, só para recapitular o ponto essencial dessa mensagem. Para mandar a seca, bastou falar em cima da palavra. Elias não precisou orar. Depois, para descer fogo de Deus, ele orou rapidinho. E desceu fogo do céu. Mas foi para liberar tudo aquilo que estava retido há 3 anos e meio, ele teve que botar os joelhos no chão, o rosto no chão, e insistir, 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 insistir. E Jesus nos ensinou isso, a pedir até receber, a bater até se abrir. Ele nos ensinou a buscar até achar. Então eu quero que você tome posse desta palavra. A tua bênção até hoje esteve retida, mas a partir de agora é só pedir, é só buscar, é só bater, porque a janela do céu já está aberta sobre a tua vida. E qualquer que busca, acha. Busca porque você vai achar. Não vai ser um ou outro apenas. Busca porque você vai achar. Você não vai perder tempo de buscar a presença de Deus. E eu digo isso, atenção. Eu digo isto agora diante do meu Deus vivo. O Deus perante cuja face eu estou. Que a tua bênção já foi ordenada sobre a tua vida. Deus já está fazendo a parte dele. Nós vamos te ajudar fazendo a nossa parte. E você se ajude fazendo a tua parte. Pedir, buscar, bater, isto é, insistir até receber. Vamos ficar todos de pé. Escute isso. Escute esta palavra ainda. Elias, cujo nome significa Deus é o meu Senhor. Ou, como está na palavra, o Senhor é o meu Deus. É assim que se traduz o nome Elias. O Senhor, o verdadeiro Senhor. O Senhor é o meu Deus. Qual é a mensagem aqui? Repare que o povo foi convencido que o Senhor é o verdadeiro Deus. Mas o povo não disse, o Senhor é o meu Deus. O povo disse, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Deus não precisa dessa declaração sua. Porque Ele é Deus. Você dizer, o Senhor é Deus, isso não altera nada para Ele, porque Ele é Deus. O que altera é você dizer, o Senhor é o meu Deus. É isso que muda tudo. Todas as religiões falam em Deus, os profetas de Baal falavam de Deus também, mas adoravam um falso Deus. Elias, esse nome que quer dizer, o Senhor é o meu Deus. Em outras palavras, você tem que receber o Senhor como teu único, suficiente
exclusivo e eterno Salvador. Exclusivo. Você não pode mais dividir a adoração e o teu coração. Ou você está como o povo naquela geração que Deus ficou indignado e mandou a seca, a fome, a morte. Você acredita em Deus e nas tuas imagens, nos teus santos, nos teus ídolos, achando que a madeira e a pedra são sagradas, porque alguns sacerdotes e até grandes autoridades eclesiásticas disseram que a imagem é sagrada, milagrosa. E você acha realmente que a pedra, a madeira, tem algum poder? No livro de Salmos, eu vou ler agora para você o de número 115, eu estou terminando a mensagem, mas eu não posso deixar de ler isso para você. Escute. Salmos 115, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Ídolos fabricados por escultores, por mãos humanas. Homens criando com suas mãos imundas imagens sagradas. Trabalha numa olaria, fuma, bebe, se droga, fala palavrão e está lá fabricando uma imagem sagrada. Você realmente acredita nisso? Ídolos fabricados com a imaginação humana inventam uma história em torno daquela imagem e você acredita? Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. A imagem de Baal tinha boca. Responde-nos, Baal, responde-nos, Senhor. A imagem não respondeu nada. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Baal, estamos nos cortando aqui, Senhor. Estamos derramando sangue. Veja isso. Os ídolos têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Ouve-nos, Baal, ouve-nos. Ouvidos têm, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Atenção, versículo 8 tem uma praga, uma maldição. Para quem é idólatra, para quem confia em ídolos, para quem tem essas imagens de Baal dentro de casa, ou da deusa Azera, só que deram outro nome para ela. Aquela imagem feminina na tua casa é a deusa Azera. Deram outro nome para ela, mas é a deusa pagã Azera. Deus abomina as imagens de escultura. Isso está no livro, não sou eu que estou falando. Isso é Deus quem diz. A maldição diz, versículo 8: tornem-se semelhantes aos ídolos, os que os fazem e todos os que neles confiam. A pessoa está lá na frente do ídolo, rezando para a imagem, servindo aquela imagem, se ajoelhando, fazendo promessas. A imagem tem olhos, mas não está vendo a pessoa, tem ouvidos, mas não está ouvindo nada, tem boca, mas não vai responder nada, tem mão, mas não pode fazer nada, tem pés e não andam e precisam ser carregados. A palavra está dizendo, todos que confiam nessas imagens ficarão desse jeito. A pessoa vai falar com Deus, para Deus ele é muda. A pessoa quer ver Deus, não vai ver coisa nenhuma, não vai ver a glória de Deus, não. A pessoa quer se achegar a Deus, mas não vai encontrar Deus. Deus não está na imagem de escultura. Poxa, mas essa imagem representa Jesus. Deus não está nessa imagem de escultura. Essa imagem não é sagrada coisa nenhuma.
a maldição é ficar igual a elas. Vai pesquisar a história, vai pesquisar de todos no Brasil e na Itália que ficaram promovendo a adoração desses ídolos. Você lembra do general João Batista Figueiredo? Era um atleta, praticava equitação, andava a cavalo, era um militar. Ele que fez o feriado do dia 12 de outubro. Você viu como ele terminou? Precisava ser carregado, não andava mais. Totalmente inválido. Um homem que antes era vigoroso, igual a um ídolo que precisa ser carregado. E vai ver as outras autoridades eclesiásticas como terminam, encarquilhados, encurvados. Eu fico admirado, me perdoe se você é devoto do Damião, mas o homem... E você está adorando aquela imagem? Vai ficar igual, hein? Vai ficar igual. Tua coluna vai envergar. Você vai ficar corcunda. Tornem-se semelhantes aos ídolos todos os que neles confiam. Eu estou pregando a verdadeira fé. Nesse primeiro momento você pode até me odiar. O meu avô, quando leu pela primeira vez a Bíblia, ele era um italiano devoto de ídolos, beijava pé de santos. Quando ele leu Êxodo capítulo 20 pela primeira vez, ele fechou a Bíblia católica, fechou a Bíblia protestante. Isso é mentira, não acredito. Aliás, ele não tinha ainda a Bíblia católica, era uma Bíblia protestante. Esse livro é mentira, é livro de protestante. Foi no padre e pegou uma Bíblia emprestada, toda em italiano, aqui no Brasil. Ele sabia ler italiano. Ele leu tudo igualzinho. Quando chegou em Êxodo 20, não. Por que o padre nunca me explicou isso, nunca me ensinou isso? Ele ficou pirado. Ele ficou enlouquecido. No primeiro momento deu raiva. Essa Bíblia é falsa, a Bíblia é de protestante. Mas quando ele viu a mesma coisa escrita na Bíblia católica, ele falou, por que nunca me ensinaram isso? Um dia perambulando pela rua, desorientado, ele escutou, vindo de uma pequena igreja metodista, uma canção muito bonita. Ele foi se aproximando e resolveu entrar e sentou-se ali, na última fileira, e ficou ouvindo o pregador. E ele ouviu uma palavra, não sei qual foi. Eu só sei que o pregador, no final da pregação, disse, quem aqui quer aceitar Jesus? Quem aqui quer receber Jesus? O meu avô ergueu a mão. Foi assim que ele se converteu. Não conhecia a palavra, agora você conhece. Nesse primeiro momento você pode estar até com raiva de mim, quem está assistindo pela TV também. Mas vai conferir na Bíblia Católica, por favor. Vai conferir. O Salmo 115 na Bíblia Católica está com outra numeração. Dá uma procuradinha ali do lado que você vai achar. Eles não botaram a mesma numeração para tentar dificultar o conhecimento disso. Mas vai procurar. Aí você vai falar, espera um pouquinho, alguma coisa está errada. Ou eu fico com a minha religião, ou eu fico com a palavra do Deus Todo-Poderoso. A tua religião vai te levar para o inferno, não tenha dúvida. Vai te levar para a destruição final. Porque está escrito em Apocalipse, ficarão de fora os idólatras. Todos os idólatras. Você pode até falar, não adoro o ídolo não. Se você não adora, por que você fica carregando ele? Se você não adora o ídolo, por que quando você passa na frente dele, você faz até o sinal da cruz? Por que você até se ajoelha quando vê um ídolo? E fica ali olhando como se fosse algo espiritual? Não vem com esse papo que você não adora ídolo, não. Você adora sim.
Você é um idólatra, desculpe a franqueza, você é um idólatra. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Jesus disse: Deus é Espírito. E Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Será que você é um verdadeiro adorador? Uma verdadeira adoradora? Se você for um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, você vai entregar a vida para Jesus agora. Você não está vendo Jesus, não tem nenhum crucifixo aqui, não tem nenhuma imagem aqui. Mas você vai ter um encontro verdadeiro com este único Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Senhor. Vai ser um encontro tão poderoso que você vai sentir a presença dEle dentro de você. Hoje o teu nome, se você quiser, é claro, vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Foi esta pregação que Elias fez. Não adianta você dizer o Senhor é Deus, eu acredito que Jesus é Deus. Você tem que dizer o Senhor é o meu Deus. Então quem aqui quer erguer a mão direita para ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a mão direita bem alto. Todos que querem, ergam as mãos bem alto. Olha aí, olha aí, olha quantas mãos erguidas, olha aí. O céu vai entrar em festa. O céu vai entrar em festa por tua causa. Você que ergueu a mão, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá. Isso, venha. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Oh glória, isso. Você sabia que uma única alma dessa, uma única pessoa, vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo? Sabia disso? Quero chamar aqui na frente a pessoa que está afastada, porque o povo aqui tinha se desviado. O povo conhecia a palavra, o povo achava que continuava adorando ao Senhor, mas não, o povo estava desviado e debaixo de maldição. A maldição só terminou quando o povo se converteu, mas daquela multidão poucos, viu? Poucos se converteram. Eles se convenceram. Se convencer não resolve, você tem que se converter. O teu coração tem que tornar para trás. Você tem que parar de fazer as coisas erradas. Você tem que mudar o teu caminho, a tua rota. Então eu quero chamar aqui na frente todos os filhos pródigos, todas as filhas pródigas e todos que estão afastados, afastadas, todos que estão sem igreja. Vem para cá, por favor. Venha do jeito que você está. E quero que venham também aquelas pessoas que hoje estão com uma dificuldade muito grande de seguir o Senhor. Pastor João Ribe, confesso que está difícil, muita confusão espiritual e eu ando com fraqueza na fé. Eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu quero renovação da minha fé. Então vem aqui para frente também. Pastor, estou pensando em desistir, estou pensando em parar. Não pode, não pode. Venha aqui para frente também. Venha do jeito que você está. Pastor João Ribe, eu quero ficar libertado de todo o mal que está comigo. Venha aqui para frente também em nome de Jesus. Pastor João Ribe, eu quero que as perturbações fujam de mim. Eu quero que os demônios corram de mim. Eu quero força espiritual. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem. O profeta Elias disse para o povo: chegai-vos a mim. E eu digo a você: chegue aqui na frente. Porque não é comigo que você está se encontrando. O teu encontro é com o Deus Todo-Poderoso. Vem para frente. Isso. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV ou pelo youtube.com/joãoribe, ou ouvindo no podcast. Você sabia que você vai no podcast, nas plataformas de podcast, digita lá o meu nome, João Ribe, e você vai entrar
num acervo gigantesco de pregações em áudio que você pode salvar e ouvir depois. Vamos supor, você está numa lanchonete que tem internet. Você entra no podcast, escolhe as mensagens, baixa enquanto você está lá na lanchonete, no restaurante, né? Você aproveita a internet de lá, você salva a mensagem, depois você pode ouvir até onde não tem internet, você salvou a mensagem. Você que está ouvindo pelo podcast João Ribe, você que está também no Facebook, ou em outras plataformas, ou ouvindo em qualquer emissora de rádio, ou no aplicativo da Feliz FM. Olha, minha gente, baixe no celular. O aplicativo da Feliz FM é de graça. Se você tem a plataforma Android, se o teu celular é Android, vai na Google Play, vai na Play Store, e você lá procura Rádio Feliz FM, vai aparecer o logotipo, você baixa de graça. Se você tem iPhone, você vai lá, né, para o Store, digita Rádio Feliz FM, vai aparecer a Rádio Feliz, você baixa de graça o aplicativo, você vai ouvir com qualidade digital em qualquer lugar do mundo onde tem internet. Com qualidade perfeita. Então você que está ouvindo pelo aplicativo da Feliz FM, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer receber esta oração também? Então, se possível, se ajoelhe ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, que nós vamos orar. Pastor João Ribe, onde eu estou não tem como me ajoelhar. Tudo bem, coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração, e nós aqui vamos dobrar os nossos joelhos. Coloque a mão sobre o teu peito e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu não apenas me convenci que só o Senhor é o único e verdadeiro Deus, como eu creio que o Senhor é o meu Deus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu me converti ao Senhor e vou te servir todos os dias da minha vida e vou andar perante a tua face como Elias fazia. Eu vou andar na tua presença e peço ao Senhor que os teus olhos sempre me vigiem e me guardem, e a tua mão poderosa me proteja e me abençoa. E eu peço ao Senhor que arranque de mim tudo que não presta, tudo que te ofende, tudo que não te agrada, tira de mim e faz, Senhor, na minha vida uma obra de purificação e santificação pelo sangue de Jesus. Eu quero ainda mais, eu quero o teu Espírito Santo, eu quero o teu poder na minha vida, eu quero intimidade com o Senhor, eu quero, meu Deus, sentir a cada dia mais a tua presença, e quero perseverar até o meu último dia, seja a minha morte ou arrebatamento, eu quero continuar na tua presença, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continua assim, Espírito, eu e toda a igreja vamos orar por você. Estendo as mãos na direção das pessoas aqui na frente. Pai querido e Deus amado, aqui na frente estão estas pessoas. Alguns entregando a vida para Jesus, outros voltando para os teus braços, e outros pedindo renovação, restauração da fé, libertação de tudo que atrapalha. Meu Deus, veja qual é o caso deste teu filho e dessa tua filha, qual é o caso desta pessoa. Eu invoco o teu Espírito Santo, para que desça agora sobre esta vida, com o fogo do teu Espírito, e consuma tudo que não presta.
retira, queima todo vício que atrapalha, queima e retira toda perturbação espiritual, retira, meu Deus, tudo que está embaraçando a vida desta pessoa, porque ela quer te servir com sinceridade e inteireza de coração todos os dias da sua vida. Eu intercedo por ela, meu Pai, eu intercedo por esta pessoa, e peço que o Senhor faça na vida deste teu filho, na vida desta tua filha, a mesma obra que o Senhor fez na minha vida e na vida de milhões e milhões de pessoas, inclusive a distância agora, pela TV, pela rádio, pela internet, de toda forma, quem estiver ouvindo esta oração e se rendendo a Ti, eu quero que esta vida seja transformada, libertada, restaurada. Eu quero que esta pessoa seja cheia da Tua presença, cheia e transbordante do Teu Espírito. É o que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço. No nome santo do Teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus.